A lista de Janot. Procurador-Geral da República envia ao Supremo 83 pedidos de inquérito com base em delações da Odebrecht. Ex-presidente Lula depõe pela primeira vez como réu na Lava Jato. Lula nega a tentativa de obstruir a operação. Pelo contrário, eu quero que a Lava Jato vá a fundo para ver se acaba com corrupção. Polícia Federal prende diretor de estatal e subsecretário de turismo por corrupção no metrô do Rio. Governo recorre contra a suspensão da cobrança por despacho de bagagem. Mãe processa escola que deixou criança de 3 anos escapar para a rua no interior de São Paulo. Vídeo mostra a fuga de presídio que terminou com 9 baleados e 1 morto em Goiás. Goleiro Bruno fala da volta ao futebol e evita perguntas sobre o assassinato de Elisa Samúdio. Nevasca mais forte do ano impõe emergência a 6 estados norte-americanos. E um misterioso fenômeno numa escola do Paraná que se tornou o assunto do momento nas redes sociais. Ô louco, meu. Que isso? Está no ar, o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. As novas regras do transporte aéreo entraram em vigor hoje em todo o país. As mudanças definidas pela Agência Nacional de Aviação Civil são válidas somente para passagens compradas a partir desta terça-feira. A Justiça Federal em São Paulo negou agora há pouco o recurso da Advocacia Geral da União e manteve suspensa a cobrança por despacho de bagagem. Uma mãe vai entrar na justiça contra uma escola particular em Cruzeiro, no interior de São Paulo. A filhinha de 3 anos escapou sozinha e foi parar na rua, sem que ninguém percebesse. Um policial militar morreu numa troca de tiros com criminosos que atacaram um carro forte no interior de São Paulo. O grupo estava armado com fuzis. E vamos a outras notícias pelo Brasil. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu a abertura de 83 investigações contra ministros e políticos citados em delações de executivos da Odebrecht. O repórter Daniel Adchuto traz os detalhes ao vivo de Brasília. Daniel, boa noite. Já foram divulgados os nomes da lista de Janot? O ex-presidente Lula informou que não vai comentar as delações que estão sob segredo de justiça. A ex-presidente Dilma não foi localizada. Os senadores José Serra e Aécio Neves e os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha não quiseram se manifestar. O ex-presidente Lula prestou depoimento hoje pela primeira vez como réu na Lava Jato. Lula negou ter tentado comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, e afirmou que é vítima de um massacre. O advogado de Delcídio do Amaral afirmou que o ex-senador e Nestor Cerveró nunca tiveram uma relação estreita, como Lula declarou em depoimento. Vamos a Brasília falar com Kennedy Alencar ao vivo. Boa noite, Kennedy. Qual foi a reação em Brasília à nova lista do Procurador-Geral Rodrigo Janot? Obrigada, Kennedy. A entrevista exclusiva do prefeito de São Paulo, João Dória, a Kennedy Alencar, no SBT Brasil, que foi ao ar ontem, foi destaque nos principais sites de notícias. A Polícia Federal prendeu hoje no Rio de Janeiro o diretor da estatal fluminense Rio Trilhos e o subsecretário de Turismo do Estado. Eles são acusados de corrupção em contratos do metrô Carioca. A operação é um desdobramento da Operação Lava Jato. A partir de abril, novas regras vão regular o financiamento de dívidas com cartão de crédito. No ano passado, essa modalidade de pagamento movimentou 700 bilhões de reais no Brasil. Bom, é bom ficar de olho na mudança que interessa principalmente aqueles clientes que não quitam a fatura inteira e acabam pagando os juros mais altos do mercado. E você vai ver a seguir. Nevascas deixam parte dos Estados Unidos em situação de emergência. Goleiro Bruno é apresentado por time mineiro e se nega a falar sobre Elisa Samúdio. Vídeo gravado em escola no Paraná mexe com a imaginação e vira assunto na internet. A
A gente volta já já. Seis estados americanos decretaram emergência por causa da maior nevasca do ano na costa leste do país. E olha, Raquel, nos aeroportos quase 7.000 voos foram cancelados. Você vai ver em instantes. Goleiro Bruno dá a primeira entrevista como jogador do Boa Esporte. O mistério na escola infantil de Araucária, no Paraná. Como explicar os estranhos acontecimentos gravados dentro do colégio? É já já. O goleiro Bruno já está treinando no Boa Esporte Clube, time de Varginha, interior de Minas Gerais. Hoje ele deu a primeira entrevista depois de ser contratado. Bruno Vicário, boa noite. Como é que o goleiro se saiu, goleiro ex-presidiário, né? Agora, como é que ele se saiu nessa entrevista? Tudo bem, Raquel? Boa noite, Joseval. Foi uma entrevista, claro que tumultuada, porque, como era de se imaginar, os jornalistas, claro, fizeram perguntas sobre o assassinato da Elisa Samúdio. E o Bruno não gostou, deixou ainda muitas questões sem resposta. Estudantes do ensino fundamental de escolas estaduais de São Paulo vão ganhar um reforço escolar. É isso mesmo, a ajuda extra será em português e em matemática. E voltamos a falar sobre a lista do Procurador-Geral de Justiça, Rodrigo Janot. São 83 pedidos de inquérito com base nas delações da Odebrecht. O repórter Daniel Adjuto confirmou alguns políticos que estão na lista e tem novas informações direto de Brasília. Daniel. Ok, muito obrigado. Segue, Raquel. O senador Romero Jucá informou que apoia as investigações da Lava Jato e está à disposição para prestar informações. O deputado Rodrigo Maia, os ministros Bruno Araújo e Gilberto Kassab foram procurados, mas não quiseram comentar o assunto. A Agência Nacional de Energia Elétrica vai antecipar a devolução dos valores cobrados a mais nas contas de luz em 2016. As distribuidoras terão que calcular os descontos já a partir de abril. Os brasileiros pagaram 1 bilhão e 800 milhões de reais a mais referentes a encargos da usina de Angra 3, que está com as obras atrasadas. Um misterioso fenômeno que aconteceu em uma escola infantil de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, virou o assunto das redes sociais e tem intrigado os internautas. Eu, hein? Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.